Então, muito boa tarde a todos. Vamos começar então com a última mesa. Eu começo por agradecer o convite, que muito me honrou e muito sensibilizou, e muito me tem enriquecido. Foi para mim uma experiência muito interessante estar aqui e realmente penso cada vez mais que esta discussão que tive o prazer e o gosto e o proveito de assistir é essencial para um progresso efetivo na resposta aos problemas da criança e da família e, portanto, para a própria sociedade. Penso cada vez mais, e aqui fico grave, que é indispensável que as aquisições que já temos, que é a criança sujeito de direitos humanos, indiscutivelmente, obriga tudo e todos, e é também esta ideia de que sem qualidade da infância nós não temos qualidade humana. Isso é um dado da ciência. E sem qualidade humana não temos qualidade de desenvolvimento, seja ético, cultural, social e económico. Logo, isto é algo de muito importante. Por outro lado, outra aquisição é esta, é que para isso temos de ter a permanente comunicabilidade entre a ciência e a investigação, que aqui saúde na pessoa do professor João Justo, as políticas, as leis e a intervenção concreta. Portanto, é isso. Logo, temos de saber cada vez mais, trocar os nossos conhecimentos, é uma fonte de humildade fantástica, face agora, portanto, aos problemas complexos, cada vez mais complexos, e, por outro lado, também a necessidade de uma intervenção integrada. Não pode, para problemas complexos não podemos ter respostas lineares. Por isso, o conhecimento que vós trazeis e esse aspecto da concepção relacional preferencial à patológica é fundamental para todos nós. Eu, como modesto ator também social nesta área, também como juiz que fui, agradeço muito esta contribuição que naturalmente servirá para levar a maior justiça e a maior felicidade para as nossas crianças, para as nossas mulheres. Muito obrigado por esta oportunidade que me dão e que me honra muito e que me enriqueceu. E como estamos atrasados, não vou falar mais, vamos ouvir quem interessa e vamos ouvir, em primeiro lugar, o Dr. Rui Godinho, pessoa que há muito admiro e estimo e que está a fazer uma obra muito interessante de que todos vamos beneficiar e que está na Santa Casa da Misericórdia, diretor do Centro, diretor do Departamento de Infância e Juventude, com uma autêntica revolução que ele propõe, quer face realmente à residencialização, quer face agora ao futuro, que será também o do acolhimento familiar. Tem um longo, mas não vou dar todos o que conhecemos, de grande categoria e uma cultura fora de vulgar e um sentimento de solidariedade muito grande. De maneira que eu proponho só dizer isto, se me dá licença, e tem uma limitação de horas, de maneira que ele vai falar e a seguir vai estar disponível para 2 perguntas. Está bem? Muito obrigado a todos, mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite que fizeram. É um grande prazer. E na pessoa do Filipe, foi a pessoa que me endereçou o convite. Agradecer à Associação o convite para estar aqui. É com muito interesse. Fiquei fascinado com a mesa anterior. Espero conseguir não de cair muita qualidade, porque acho que foi muito entusiasmante a mesa anterior e, portanto, é com muito entusiasmo, porque interessa-me absolutamente este tema e a forma como se observa estas questões. O Dr. Leandro, que é um amigo de há muitos anos, muito obrigado pelas suas e sempre muito gentis, exageradas palavras e, portanto, o que eu queria fazer aqui hoje, aproveitar este contexto, percebendo também o enquadramento todo do encontro, era fazer um pouco uma reflexão sobre aquilo que são as políticas sociais. As políticas sociais na área da infância e da família, no que o nosso tema da nossa mesa é quando a mãe não nasce, sobretudo quando estamos em contexto de exclusão. Era sobre aí que eu queria centrar a minha intervenção. A primeira ideia que queria passar é esta. Nós estamos numa sociedade que tem mudado a uma velocidade abissal e tem sido galopante, deslaçando a comunidade, não é? Porque a comunidade hoje tem ritmos, faz lembrar tipo
os ciclistas que estão a fazer no pelotão e começam a subir a Senhora da Graça, e depois há aqueles que andam mais depressa e que chegam lá, e os outros ficam para trás, outros vão no carro de vassoura, e o que acontece é que temos neste momento uma cidade altamente deslaçada. Altamente deslaçada porque as mudanças são tão rápidas, o nível de, já não estou a falar do ponto de vista económico, estou a falar do ponto de vista dos valores e da percepção daquilo que é a comunidade, não é? É muito, muito diversa e que faz um deslançamento da sociedade com implicações muito delicadas. Isto é uma questão que é absolutamente inequívoca. E que isto traz consequências muito significativas naquilo que é a intervenção que nós fazemos. Porque e uma das questões que eu tenho debatido muito é... eu estou numa instituição que faz este ano 520 anos, que é a Santa Casa Misericórdia de Lisboa. O seu slogan é por boas causas, ajudar quem mais precisa. E há 520 anos, quando surgiu, ajudar quem mais precisava era ajudar o peregrino, era vestir o nu, eram essas as questões que estavam em causa. Hoje, quem mais precisa é uma conversa, para mim, muito polémica, porque nós continuamos sempre com o que mais precisa são as pessoas que têm necessidades de carência económica. A grande questão é que, na minha opinião, claramente, e acho que a evidência demonstra isso, hoje em dia a exclusão social, por coincidência, pode ser questões de carência económica, mas a grande dominador comum da exclusão social é a falta de saúde mental ou são os problemas de saúde mental. Esta questão é inequívoca, porque as questões da violência doméstica não olham à bolsa, as questões do conflito parental não olham à bolsa, as questões da psicopatologia não olham à bolsa e, portanto, quem mais precisa não é necessariamente quem não tem comida. Aliás, o grande problema hoje não é não ver comida, é comer mal. Não é? Portanto, a realidade mudou muito. Só que nós continuamos com as terapêuticas do passado quando as patologias são outras. A sociedade tem gerado múltiplas patologias. A título de exemplo, uma das questões que mais me preocupa nos últimos tempos é nós criámos todo um sistema, e o Dr. Leandro tem um papel-chave nisso, que é fundamental, um sistema de promoção e proteção em Portugal, que nos últimos 20 anos aumentou brutalmente e focou-se muito na proteção das crianças. Mas a verdade é que a realidade evoluiu muito. Nós temos um problema que é, uma coisa é a realidade, outra coisa é nós interpretarmos a realidade, outra coisa é nós legislarmos sobre a interpretação que fazemos sobre a realidade, outra coisa é aplicarmos a legislação que legislamos sobre a interpretação que fizemos da realidade e quando estamos a aplicar, já a realidade mudou há muito tempo. E, portanto, a intervenção é obsoleta. E o que é que acontece hoje? A título de exemplo, nós hoje, na cidade de Lisboa, no Tribunal de Lisboa, temos 3 vezes mais situações de tutela cível, estamos a falar de situações de conflito parental, e estamos a falar de situações de conflito parental, tem que ser dito também com verdade, de classe média alta ou classe alta, porque só um requerimento em tribunal custa 1.500 euros, portanto, as pessoas mais pobres ou as pessoas da classe média não têm dinheiro para resolver os seus conflitos parentais no tribunal. Temos 800 processos por ano de conflito parental na cidade de Lisboa, que são o triplo das situações de promoção e proteção. Mas temos todo um sistema montado para o quê? Para a promoção e proteção, porque era aquilo que estava identificado há 18 anos e não soubemos ir ajustando estas necessidades. Esta, para mim, é uma questão decisiva. Outra ideia, outra liga-chave, antes de entrar na questão concreta que nos traz aqui hoje, tem a ver com o seguinte, que é com o paradigma da intervenção social. Há 30 anos, e antes, o paradigma era da entidade que estava ao serviço e do utente. Não é? Era como se fosse uma subespécie que tinha direito a um olhar caritativo ou assistencialista, que era utente de um serviço e que beneficiava de um apoio, às vezes com uma certa comiseração, junto dessa pessoa. Passou-se, há poucos anos, para um modelo mais da eficácia e daquela linguagem económica do utente passou a cliente. Portanto, tinha mais um conjunto de direitos, porque podia reclamar, tinha direito a um conjunto de direitos que o utente não tinha. A questão é que hoje estamos numa sociedade muito mais exigente, se calhar só há uma pequena elite é que sabe fazer valer os seus direitos, porque as pessoas das classes mais baixas que não têm acesso cultural, económico, educativo, para fazer valer os seus direitos, se calhar não chegam àquilo que está consignado por lei como seus direitos, é que hoje não se pode olhar para estas pessoas, para todos nós, porque todos nós somos potenciais clientes do sistema de proteção em algum contexto, como clientes, mas sim como cidadãos. E nós temos que ter um nível de exigência e de ambição sempre, quando estamos a trabalhar com pessoas, o nível de exigência que temos para essas pessoas ou para essas crianças tem que ser exatamente a mesma que temos para nós ou para os nossos filhos. Este é o padrão. E esta é a bitola e esta é a ambição que nós temos que ter. Ora, isto traz
uma necessidade de revolucionar tudo o que nós fazemos. Porque muitas das vezes os modelos que nós tínhamos eram os modelos que não... Eram modelos alicerçados numa lógica de poder, de cima para baixo, não é? Em que, burocráticos, relacionais, não é? E, portanto, não contemplava a consignação destes direitos de olhar para estas pessoas como cidadãos que, num momento concreto, precisam de ajuda. Isto hoje está mais a nu porquê? Porque como a exclusão social hoje, cada vez mais, é democrática das classes socioeconómicas, nós temos pessoas com recursos, com capacidade cultural e educativa, para reclamar dos seus direitos. E, portanto, torna mais a nu esta necessidade. Portanto, esta é um nível de patamar de exigência de reflexão que é muito importante. Trazendo para esta questão, há uma questão que para mim também há muitos anos eu venho refletindo e que acho que começa a ter configurações um bocadinho diferentes. Eu trabalhei muitos anos em emergência com adolescentes. E há 10 anos, 12 anos, uma das questões que mais me preocupava era o quê? Eram as crianças sem limites. Eram aquelas crianças que foram sobreinvestidas narcisicamente, porque cá está, o sistema foi montado muito para quem? Para a negligência, para a carência económica, para que aquelas crianças foram, houve um déficit de investimento narcísico, não é? Na sua educação, não foram crianças particularmente fechadas, particularmente acompanhadas, houve um desinvestimento e houve muito a negligência. E, portanto, o sistema foi muito montado para isso. Mas há coisa de 10 anos, o que é que começou a emergir muito no contexto da promoção e proteção? As crianças que não tinham limites. Eram aquelas crianças que chegavam aos 12, 13 anos e que não tinham o mínimo de limites. E eu, na minha altura, avaliação empírica ou análise empírica, o meu pensamento tinha a ver com o quê? Estamos a falar de pais que fizeram sobreinvestimento narcísico nestes filhos, não é? E que não tiveram capacidade para encontrar digamos, margens que balizassem no crescimento estes jovens. Passado uns anos, e agora tendo uma visão mais global, porque eu trabalho só com adolescentes, tendo agora uma visão mais global, porque neste momento nós temos desde as mães grávidas, das grávidas até aos adolescentes, temos a visão do todo. O que é para mim absolutamente notório? É que nós temos, eu costumo dizer a brincar, que há quase uma simetria entre a negligência e aquilo que os espanhóis chamam de hiperparentalidade. Ou seja, um sobreinvestimento narcísico na criança, como se a criança fosse uma extensão do self da mãe e não um sujeito próprio de direito. E para mim, esta é a raiz do problema quando nós falamos. Todos os anos há 800 processos no tribunal por conflito parental. Porque a criança não é vista como um sujeito de direito próprio, não é? Como uma entidade individuada, mas muitas das vezes é visto como uma extensão de uma parte e que gera esse conflito. E esta é uma questão dramática. Porque, assim como quando houve a crise falava-se que havia uma pobreza envergonhada, não é? Que eram as pessoas da classe média, ficaram desempregadas que tinham vergonha, nós também temos uma exclusão social envergonhada. Aliás, nós tivemos aquele programa humorístico que foi Super Danny, não é? Que teve uma virtualidade. Foi trazer aquilo a nu, aquilo que nós intuíamos. É que nós temos dezenas e dezenas e centenas de pais aflitos na educação dos seus filhos. Só que, como não estão no contexto do radar dos serviços de segurança social que foi montado para os pobres e para a negligência, isto não entra neste radar. O problema é que estas crianças, que estão sujeitas durante 3 e 4 anos sem poderem ver o pai, ou estarem em conflito parental a ser puxado pelo pai e pela mãe para o outro lado, todos nós sabemos que estão num sofrimento emocional brutal. E que isso vai ter repercussões absolutamente brutais para a frente. E muitas das vezes o que é que acontece? Eu não sei se é por, ao contrário do que acontecia há 40 anos, que as pessoas tinham em média 3,2 filhos e agora não chega a 1 filho em média, por haver muito menos crianças. Não sei se tem a ver com o facto de antes o primeiro filho, em média nas mulheres, era aos 22 anos e agora ser quase aos 30. Não sei se tem a ver com estes fenómenos, ou com as questões da questão do emprego, como se falava há pouco, que sai às 7 e há culpa por as pessoas querem investir na carreira e depois quando querem ter os filhos, muitas das vezes já têm uma idade muito limite. Muitas das vezes já nem o corpo naturalmente já nem consegue. E muitas vezes tem que se recorrer a tratamentos de fertilidade, como todos nós sabemos, muitas das vezes arrasam brutalmente o casal e destroem a conjugalidade porque são situações dolorosíssimas emocionalmente. E se fica grávida, o que acontece? Fica uma criança de cristal. Não pode nem mexer, que é para aquilo. Já estamos há 10 anos a tentar, foi tão difícil, não sei o quê. E isto distorce aquilo que seria a relação natural da mãe com o bebê. E esta criança, eu posso falar até da minha experiência, que nem foi essa, mas eu tive o meu primeiro filho aos 33 anos. Foi o primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo. E a sensação que eu tinha é quando era ao fim de semana, tinha lá 8 pessoas em casa e quase tinha que fazer turnos, porque era o menino adorado nas palhinhas por toda a gente. E isto hoje em dia não é
não é uma exceção, é regra. Há um filme do Nanni Moretti, que é o Caridiário, não sei se vocês conhecem, mas é um sketch, o filme tem 20 anos, em que se passa exatamente isto. É uma ilha das crianças, em que são as crianças que mandam. É uma metáfora exatamente àquilo que depois é uma coisa que acontece. E então o amigo liga, o realizador de cinema liga para o amigo, e quem atende é o filho. Eu só passo ao meu pai se tu imitas um gato. O gajo imita o gato, imita o cão, imita o porco, e esta o gajo liga ao telefone e pronto. E isto, que era uma metáfora do Nanni Moretti, no filme que tem 20 anos, hoje em dia é uma coisa muito, muito real. E esta questão tem que ser claramente... Eu costumo dizer, mais do que nós termos equipa... Eu digo isto é uma metáfora e é exagerado, como é evidente. Mas mais do que nós temos equipas nos bares da exclusão, também temos de ter banquinhas à portas dos colégios privados. Porque é aí também que se passa. É outra arena. É outra arena. E isto é uma coisa que é pouco falada. Portanto, eu acho que nós temos que perceber o seguinte. O mundo mudou muito. A realidade, há várias questões, já falou-se aqui há bocado, gostei muito daquela intervenção, que se falou das questões da culpa, não é? Da expectativa que existe, nós vivemos em função da expectativa dos outros, não é? E o impacto que isso tem depois na educação dos filhos, essa questão é muito relevante. E, portanto, eu acho que nós temos que observar que estas mudanças radicais são absolutamente decisivas. Outra questão muito importante tem a ver com as questões da multiculturalidade. Outro dia estávamos numa equipa nossa que intervém ali ao pé do bairro Alto, e há uma escola que tem crianças de 64 países. É que já não é aquele menino cabo-verdiano que veio. Não, hoje faz parte da multiculturalidade. E a multiculturalidade traz desafios brutais a nós que trabalhamos com estas crianças. E infelizmente o que nós temos é intervenções datadas, cristalizadas, obsoletas, em modo quadrado. E quando a criança é um triângulo ou um círculo, não cabe. Não é? Isto passa-se também na escola, passa-se em todos os contextos. Portanto, esta questão é decisiva. E, portanto, esta é uma preocupação muito grande que vos trago aqui, porque muito me preocupa. Agora, para terminar a última dimensão da minha intervenção, é um pouco aquilo que nós estamos a fazer. Nós, da Casa Misericórdia de Lisboa, há 520 anos começámos a inovar. Que foi criar a roda, que era para aquelas crianças que tinham deficiência, ou que os pais já tinham dinheiro, e chegavam lá e entregavam a criança na roda. Isto hoje é uma coisa bizarra, mas estou em crer que há 520 anos poderá ter sido inovação social. A verdade é que, hoje em dia, não é possível haver intervenção social sem haver inovação social. A inovação social é uma dimensão natural da intervenção social. Porque a inovação social significa o quê? Uma compreensão, uma interpretação da realidade e um ajustamento da terapêutica à patologia. Não podemos ter terapêuticas datadas e obsoletas face àquilo. E é tão rápido que isto exige que a inovação e a reflexão permanente das terapêuticas sejam contemporâneas e adequadas exatamente àquilo que nós fazemos. E o que é que nós fizemos? Uma estratégia integrada que tem 3 grandes pilares. A primeira passou pela questão da institucionalização. Portugal é uma vergonha nos países europeus, porque somos o único país que tem 97% de crianças em perigo institucionalizadas. Não acontece nem na Roménia, não acontece em nenhum país europeu. O normal é terem 5%, 10%, 15%, e nós temos 97%. Isto está diagnosticado há montes de anos e nada acontece. E nós sabemos que muitas dessas instituições são armazéns e são fábricas de psicopatologia, porque congregam um conjunto de crianças com múltiplas problemáticas, sem ter recursos adequados para ter uma intervenção que os ajude, não é? Sem intervir com as famílias, não é? Agravando o problema. E posso-vos dizer, tenho dito publicamente, quando chegámos a Misericórdia, a coisa que mais me chocou foi perceber que nós, nos sem-abrigo, tínhamos 20 crianças que tinham vivido a vida inteira em casas de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isto é incompreensível, porque são os nossos filhos. Tiveram 20 anos connosco e agora estão na rua. Isto é intolerável. Portanto, nós temos de fazer o quê? Observar o que é que estava na raiz disso e amparar aqueles que estavam na rua. Portanto, para aqueles que estavam a sair e para não cair na rua, criámos o que nós chamámos de apartamentos de autonomia moderada. São apartamentos, são jovens adultos, com 22, 23 anos, que são funcionais, mas são dependentes, não têm competência para ser autónomos. E, portanto, nós criámos apartamentos para ajudar a dignidade, para os ajudar a trabalhar essa autonomia, supervisionados, para não caírem na rua crianças que foram nossas, à nossa responsabilidade. Mas a questão de fundo era atacar a raiz. Atacar a raiz é o quê? Nós não podemos ter casas de acolhimento onde as crianças entram com 2 anos e saem aos 22. Nós temos de ter casas de acolhimento, quando for necessário, que sejam transformativas, que sejam reparadoras, tenham uma intencionalidade terapêutica, não é? E que, sobretudo, tenham como preocupação encontrar para a criança um projeto de vida. Essa é a questão de fundo. Então fizemos, eu não vou falar sobre isso em pormenor, mas tivemos um projeto, está em curso, já vamos no 2º ano, que é o CARE, que é um programa de reconfiguração das casas de acolhimento. Só para terem algumas ideias, todas as casas de acolhimento no máximo têm 12 crianças, todas as casas de acolhimento, a ideia é pelo menos metade dos cuidadores
temos 10 cuidadores para 12 crianças, metade dos cuidadores são técnicos superiores, de formações diferentes. Todas as casas têm supervisão clínica, todos os cuidadores têm formação. As famílias que nós queremos é que participem na dinâmica da casa, porque era uma coisa ridícula. As crianças eram retiradas e as famílias não participavam. Tinham uma visita, iam lá terça-feira entre as 4 e as 5 visitar os filhos. E o que nós sabemos é que as famílias não são visita, está na lei. As famílias podem participar todos os dias no cotidiano da casa, se for do interesse da criança. E temos é que ajustar condições para que isso aconteça. Como não podemos separar fraterias, nós não podemos receber 7 irmãos e metê-los em 7 casas diferentes. Temos que criar condições para estarem todos juntos. E, portanto, essa questão da qualificação do acolhimento, no imediato foi o que teve que acontecer. Com uma especialização que queremos fazer é criar centros de capacitação, ou seja, desinstitucionalizar as casas de acolhimento para que as casas de acolhimento se transformem em centros de capacitação. Eu dou um exemplo de um que já está em curso, que é o Centro de Capacitação de Alvalade, que é para do até aos 6 anos. Tinha, quando eu cheguei, 38 bebés que não saíam do perímetro da vivenda. Neste momento, a ideia é ter 12 bebés apenas, ter um CAFAP, que é uma equipa para trabalhar as competências parentais, ter um ponto de encontro familiar que permite, nas situações do tutelar cível, da relação das responsabilidades parentais e das famílias de acolhimento, poder haver um ponto de transição para fazer a ligação entre a família biológica e a família que está em acolhimento, ter um programa de capacitação familiar, que são centros de capacitação, em que vamos criar pequenas unidades similares a uma sala, com uma pequena kitchenette, onde a família, pode, em vez de visitar a criança, pode passar o dia com a criança e nós podemos intervir simultaneamente com a criança e com a família para ajudar a ajustar, não é, a compreensão da dinâmica da criança, encontrar estratégias também para ajudar, porque atrás de uma criança aflita está uma família aflita, como nós sabemos, e portanto, e vamos também ter nesse centro de capacitação um programa de prevenção na gravidez, ou seja, as situações de gravidez identificadas pelas nossas equipas, que há vulnerabilidades, vamos ajudar estas mulheres grávidas no desenvolvimento da sua gravidez, do ponto de vista emocional e no seu desenvolvimento da sua gravidez, que achamos que é um fator fundamental em termos preventivos. E o nosso objetivo em 10 anos, já tenho mais tempo para estar a desenvolver, dentro de 10 anos a nossa grande ambição e está no nosso plano estratégico é acabar com todas as casas de acolhimento e que todas as casas de acolhimento sejam centros de capacitação. Sem prejuízo de terem resposta residencial se for necessário, mas essa é a questão mínima. A questão central é a capacitação da criança, da família e da comunidade. Porque nós temos de transferir os recursos do perigo para a prevenção, porque é absurdo estarmos a intervir com um jovem aos 15 anos, quando os problemas começaram aos 3 meses e durante 15 anos este trabalho não foi feito. E se este trabalho for feito precocemente, vamos ganhar muito e, sobretudo, essas crianças vão ganhar. Portanto, esta é a metamorfose a fazer. A segunda dimensão da nossa intervenção tem a ver com o acolhimento familiar. Nós está iminente, temos já preparado a campanha, temos todo um programa montado, estamos à espera de fechar a regulamentação da medida, que deve ser as próximas semanas. Vamos lançar um programa de acolhimento familiar para impulsionar o acolhimento familiar em Portugal. Todos os países ocidentais, as medidas de colocação sem acolhimento familiar. A lei portuguesa diz, neste momento, que todas as crianças até aos 6 anos, se tiverem que ser acolhidas, têm que ser em acolhimento familiar, a não ser nas situações em que se justifique que é preferível o acolhimento residencial. A questão é que não há famílias de acolhimento porque o Estado não lançou programas de acolhimento familiar. E, portanto, nós vamos lançar um programa com 100 famílias de acolhimento numa primeira fase, exatamente para isso, e sobretudo das crianças dos 0 aos 6, que é aquelas que achamos que é mais danoso no contexto institucional e que procuramos o acolhimento familiar. Vai ser um acolhimento familiar completamente distinto do passado. No passado eram famílias que por 100 e tal euros, sem avaliação, sem acompanhamento, sem formação, ficavam com as crianças. Este vai ser um programa com um grande rigor técnico de acompanhamento, de avaliação e de capacitação, porque estas famílias de acolhimento vão ser provisórias enquanto as crianças não puderem voltar para a família biológica. Porque o grande objetivo é criar condições para que as crianças voltem para a família biológica. Quando há pouco falava que o desígnio hoje da intervenção social já não é o utente nem o cliente, é o cidadão, então o que nós temos que criar é condições para que estas famílias na exclusão estejam capazes para ter os seus filhos. E que as situações que isso não aconteça têm que ser residuais. Não é quando se tem problemas de tirar os filhos. É ajudar estas pessoas, nos seus problemas, a encontrar estratégias para ter os filhos. O exemplo da adoção é um bom exemplo. Só Portugal e Inglaterra é que ainda tem a adoção como nós temos hoje, compulsiva. Que é, ao fim de 3 meses, não havendo digamos, manifesto interesse por parte dos pais, não só a criança pode ir para a adoção, cortando-se, de uma forma identitária que muito me preocupa, a relação desta criança com os pais ou com a família,
mudando inclusive de nome quando é adotada, o que é uma coisa que a mim me assusta muito do ponto de vista psíquico, porque estas crianças têm memórias, muitas vezes são memórias só primitivas, mas têm memórias dos pais e têm da sua identidade. E que este corte, feito de uma forma radical, muito preocupa. Eu sei que isto muitas das vezes é proporcionar a estas crianças a família que não tiveram. Mas a sociedade evoluiu muito e neste nível de exigência eu acho que temos que caminhar para uma adoção aberta. Que é a adoção aberta, eu sei que isto é muito polémico, é a adoção, que é o que acontece na generalidade dos países, é a adoção em que há contactos com a família biológica, ou seja, há uma família que adota aquela criança, mas não se corta o contacto com a família biológica. A criança sabe quem é que é a família, embora a outra família adota. Tirando Portugal e Inglaterra, a regra nos outros países já é esta. Eu acho que isto hoje em dia, com as novas tecnologias, nomeadamente qualquer miúdo aos 10 anos, vai ao Facebook tentar descobrir quem é que são os pais. Portanto, isto cria problemas identitários brutais. Os putos chegam aos 13, 14 anos, chegam à pré-adolescência, vem tudo cá para fora. E depois entram em encolhimento quando foram adotados aos 3 anos. Portanto, isto tem que se olhar com um paradigma de exigência muito diferente. Por último, o último pilar de intervenção passa pelo quê? Pela capacitação das famílias. Nós, culturalmente, temos montes de serviços que acompanham as famílias. Em Portugal, por absurdo, uma família, se tiver todos os apoios possíveis, pode ter 14 equipas a intervir num único agregado familiar. Sem estar minimamente integrado. Ou seja, não é preciso ser psicólogo para perceber que a maior fragmentação da identidade de uma família seria impossível. Porque ter 14 equipas a intervir de forma desintegrada num contexto familiar é impensável. E, portanto, esta questão é absolutamente decisiva. E depois uma coisa, ninguém intervém com a família. O que toda a gente faz é monitoriza o que a família faz. Ora, se a família tivesse competências para fazer as coisas, não precisava das equipas. O que é necessário é criar equipas que estejam na capacitação das famílias. Muitas das vezes as situações da exclusão vêm de gerações. Muitas vezes falamos de quadros, têm matrizes de valores que vêm de exclusão social às gerações. E, portanto, não é atacando o sintoma que se resolve o problema. O sintoma qual é que é? O João falta à escola. Bem, mas porquê é que o João falta à escola? Tem que só observar isto. Se ninguém em casa trabalha, se os pais não valorizam a escola, se a questão não é só e com uma carrinha ele vai para a escola. Tem que se perceber e tem que se ajudar a quebrar estes ciclos de exclusão social. E isto só se consegue pela relação. E tem que se ter relação com estas famílias. E ter relação não é 3 em 3 meses com um questionário de cima para baixo a questionar as pessoas e pedir contas. É criar relação emocional com estas famílias. Criar confiança. Fazer uma aliança terapêutica com estas famílias. Para promover mudança. Essa é a questão decisiva. Nós criámos, o ano passado, a nossa direção de infância e juventude transformou-se numa direção de infância, juventude e família, porque a intervenção tem que ser integrada. A fragmentação já existe. A nós compete-nos integrar e não fragmentar. E criámos, estamos neste momento com 16 equipas, que vão ser equipas de capacitação e intervenção familiar. Tem uma lógica também terapêutica nas dinâmicas familiares, porque é preciso perceber qual é que é a dinâmica familiar para corrigir, para ajudar a compreender essas fragilidades, para criar um equilíbrio. E essa questão é decisiva. Portanto, o que pretendemos no médio prazo é exatamente acabar com o acolhimento residencial. A alternativa em termos de acolhimento ser o acolhimento familiar. O acolhimento residencial vai ficar para as franjas muito especializadas, pós-border, para as situações das crianças estrangeiras não acompanhadas que entram em situações muito delicadas. Vai ser naquelas respostas muito especializadas, com equipas altamente qualificadas para casos muito específicos. Nós temos casos de pedopsiquiátricos gravíssimos, nos casos de acolhimento, em que estão com equipas de pessoas que nem sequer compreendem quem é a criança que está à frente dele. O que só faz, agravar esse estado psicopatológico, não é? E, portanto, o que restar no acolhimento residencial vai ser para especializar nessas várias dimensões. O acolhimento familiar como alternativa à necessidade de acolhimento de uma forma transitória, mas com um ambiente familiar, e equipas para ajudar as famílias. Nomeadamente, queremos criar um centro de intervenção terapêutica com as famílias, que é uma coisa absolutamente decisiva. Porque se nós temos um número brutal de situações de conflito parental, temos que abordar isso e temos que ajudar estas famílias, sobretudo a ajudar estas crianças, porque muitas das vezes são um joguete nos conflitos conjugais e não na questão da parentalidade que fica esquecida. E, portanto, esta globalmente é a nossa estratégia nesta linha que apresentei. Peço desculpa se distraí o tempo. Obrigado.